Vamos lá. Hoje à noite a gente vai falar do reino mineral. Nós falamos do reino vegetal, né, na última vez, no último encontro. Para quem não assistiu, a live está disponível lá, está salvo no canal do Alquimista. Vale a pena conferir. Foi ótima a participação de vocês, muitas perguntas. Mesmo que eu não consiga responder ao vivo todas as perguntas, depois a gente repassa todas as perguntas lá, porque são muitos posts, né? Teve bastante postagem, às vezes se perde no feed, né, da rolagem das postagens, mas a gente acaba respondendo todo mundo, mesmo quem perguntou depois no vídeo, a gente acaba respondendo por lá. Ninguém fica sem resposta, não. Vamos lá, então. Vamos começar. O pessoal já está entrando aí. E para vocês terem uma ideia, apesar de a gente ter começado pelo reino vegetal no último workshop, o reino mineral é o mais importante de todos, né? Porque, na verdade, o universo como a gente o conhece, né, a matéria, né, porque nós somos materiais, né? Nós somos, antes de mais nada, seres materiais, né? Nosso corpo físico é constituído de matéria, e antes de existir a humanidade, o reino mineral já existia, né? Desde o primórdio, a ciência já nos diz que a matéria só é possível por conta do reino mineral, por conta da aglutinação dos átomos aí, né? Digamos assim, as associações moleculares, e tudo surge com o reino mineral. E para a gente ter uma ideia da importância, né, do reino mineral, foi o primeiro elemento manipulado pelo homem, né, pelo homem primitivo, foi o reino mineral, porque o homem primitivo, a gente fala, não, mas o homem primitivo, ele já dominava as plantas, ele se alimentava, né, mas na verdade ele não cultivava as plantas, ele dependia da natureza, né, ele vivia daquilo que a natureza oferecia. E o reino mineral foi o primeiro efetivo a ser manipulado, porque, né, a gente conta até as eras da evolução da humanidade, né, tem o paleolítico, o neolítico, né, que são as eras pré-históricas, e aí vem a era do cerominal, e uma das primeiras ganha até o nome da pedra lascada, por exemplo, né, e a era da pedra lascada, a era da pedra polida, porque o homem aprendeu a manipular de alguma forma, lascando as pedras para fazer utensílios de caça, de pesca, né, facas, lanças, e uma série de outros utensílios a partir das pedras, dos minerais que ele encontrava. Então, a gente pode dizer que na história humana, tudo começa com a manipulação dos minerais, das pedras. E foi assim que o homem das cavernas deu início a essa jornada. Para vocês terem uma ideia, né, os minerais, ou cristais, como queiram chamar, eles são formados há muitos milhões de anos antes, né? Uma pedra que a gente pega na mão hoje, linda, maravilhosa, ela foi formada provavelmente há muitos milhões de anos, antes até mesmo dos dinossauros, né? Algumas delas com certeza, outras nem tanto. E a formação dos cristais, a gente vai falar um pouco de química aí, não tem jeito, é meio chato, mas eu acho que é importante entender isso. Muitos dos cristais, eles são formados sob a crosta terrestre, né? Sobre as camadas de pressão, digamos assim, da Terra, a própria Terra por cima da Terra, né? Que existe um peso, uma pressão, e sob altas temperaturas, sob condições específicas, essa pressão, ela força uma formação cristalina, ela se funde, né, no calor e na pressão, e em função dos compostos químicos existentes naquela região, isso vai dar a formação dos cristais no seu resfriamento. Então, a gente tem uma série de cristais com a mesma composição química, exatamente a mesma composição química, que eu vou falar um pouco disso mais para frente, mas de acordo com temperatura, de acordo com o tipo da pressão, ele pode ganhar uma formação diferente, uma cor diferente, mas quimicamente falando e estruturalmente falando, ele é bem parecido.
Vamos lá, eu tenho que olhar minhas anotações aqui, porque eu não sou um mago da memória. Até sou bonzinho nisso, mas nem tanto. Mas eu fiz as minhas anotações aqui para não perder o ritmo, né? Uma frase importante, eu separei aqui, eu anotei, ela é atribuída a Leon Denis. Leon Denis, que era francês, é considerado o sucessor de Allan Kardec. E tem uma frase interessante que ele diz que a alma, ou a consciência, vamos dizer, a inteligência, ela dorme na pedra, ela sonha no vegetal, agita-se no animal e desperta no homem. Então, essa frase é interessante porque ela nos dá margem para diversas interpretações, né? Nós, seres humanos, o nosso corpo ele é formado essencialmente de minerais, né? Se separarmos o nosso corpo aí, quantos não foram fazer exame de sangue, por exemplo, e vão ver o que tem de sódio, o que tem de magnésio, manganês, lítio, cobre, cromo, zinco, né? Se vocês verem aí as vitaminas que a gente toma, são compostos de minerais. Então, o nosso corpo físico, ele é composto essencialmente, bem mais de 2/3 é água, que também é um mineral, né? Considerado uma espécie de mineral base, né? Um solubilizante padrão, que a gente chama de água, mas ele é disponível no reino mineral também, por isso que a gente chama de água mineral. Só que a outra parte que resta do nosso corpo é constituída de minerais, então até mesmo nós fazemos parte disso, né? Somos constituídos disso, a nossa matéria é constituída disso. E Leon Denis deixa essa frase, que depois em alguns escritos também é citado por Humberto de Campos, que foi um contribuidor muito assíduo aí do espiritismo, né? Então, dá uma margem para a gente entender que a vida, né, de certa forma, ela começa no reino animal, no reino mineral, e ela evolui para o reino vegetal, e vai chegar no reino animal até chegar no reino hominal, que somos nós até hoje. E nós não perdemos isso, né? Nós nos alimentamos de vegetais, nos alimentamos de minerais, e eles fazem parte. E quando nós morrermos, a nossa matéria vai voltar para o reino mineral. Você vê que até a Bíblia diz isso, né? Deus fez o homem do barro. Então, existe... Por que eu estou dizendo isso? Porque o reino mineral tem um aspecto cultural, religioso, esotérico, filosófico muito grande, que nos acompanham aí há muitas gerações. Então, isso é bem legal que a gente entenda esse aspecto mitológico aí da questão dos minerais na história da... Tem uma história bacana que eu descobri esses dias, que conta a história da ametista. Faz parte da mitologia greco-romana aí. Deus Baco, né, que é o deus do vinho, deus da festa, né, ou da orgia, como alguns dizem, os homens queriam muito vinho, e Baco disse, não, vinho é o... E eles meio que se revoltaram contra Baco, né, maledizendo, praguejando contra Baco, e ele, cansado, farto disso, num aspecto de fúria, disse, quer saber, eu vou acabar com isso, e para dar o exemplo, o primeiro ser humano que eu encontrar na minha frente, eu vou matá-lo. E ele desceu à terra e começou a caminhar. E uma jovem chamada Ametista, ela se encontrava no templo de Diana para suas orações, e Baco, por acidente, estava nesse caminho. Diana, percebendo que ele ia fazer mal contra a garota, e ela tinha muito... Diana, que é outra deusa grega, né? Tinha muito apreço pela garota que sempre levava as oferendas ao templo e rezava, decidiu protegê-la e a tornou invisível, né? E a tornou invisível. E Baco chegando, questionou Diana e tudo,
E Diana chamou Baco à razão, e ele acabou se arrependendo da questão, né? E aí ele viu que Diana tinha transformado ela, vamos dizer assim, num ser transparente, límpido, porque assim o era. Baco resolveu presenteá-la com vinho e derramou uma parte do vinho, o vinho sagrado dele, né? Que os homens até brigavam por esse vinho. E esse vinho escorreu por ametista, mas ele não derramou vinho suficiente, só numa parte, e por isso que as ametistas normalmente incrustadas, só as pontas delas são violetas, né? E a parte inferior da ametista ela é branca. Então esse é o conto da ametista. E do grego ametista quer dizer sem vinho, né? Só para que fique registrado aí. Então, é uma história para mostrar que isso acompanha a civilização humana desde sempre, né? O ser humano, além do aspecto da beleza, né, que nos encanta, mas com certeza as pedras aí, os cristais, os minerais, existe um aspecto mitológico muito forte sobre nós. A gente fala, né, do misticismo, do esoterismo e tudo mais, mas vale um pouco entrar na ciência da coisa, né? Porque para quem pode estar ouvindo, pode achar que isso tudo é muito esotérico, muito misticismo até, né? Mas na verdade não tem nada disso. Se a gente vê do aspecto físico e científico, os cristais eles têm certas propriedades que é cientificamente provado, e provavelmente você utiliza esses aspectos em eletrodomésticos do seu dia a dia e nem se dava conta disso, né? E no início do século passado, se não me engano, 1920 e pouco, por aí, um cientista descobriu o chamado efeito piezoelétrico. O que é o efeito piezoelétrico? Ele descobriu que exercendo pressão mecânica, ou seja, espremendo um cristal de quartzo, ele gerava uma carga elétrica, do nada, né? Ele percebendo que, mais tarde, se descobriu que alguns cristais, sob pressão, a estrutura molecular dele tende a se deformar e essa deformação produz energia elétrica. Alguém talvez se lembre daqueles Magic Clicks antigos de acender o fogão. Eu chamo Magic Click porque era a marca. Eu não conheço aquilo como outro nome, acendedor de fogão, mas o Magic Click antigo, você apertava uma espécie mesmo, como se fosse um martelado, um gatilho, um disparo, e ele produzia uma faísca na ponta. Na verdade, o que tinha ali dentro era um cristal de quartzo e existia um martelo ali. Aquele gatilho é nada mais do que uma mola com uma espécie de martelo, e ele dava uma pancada sobre um cristal de quartzo, um cristal piezoelétrico, e aí produzia a faísca para acender o fogão. E eu mesmo tive de desmontar esse cliques quando era criança, né? Quando alguém quebrava na família, eu falava, não, eu quero um Magic Click para mim, porque eu desmontava, levava para a escola para dar choque nos meus amigos, eu adorava fazer isso. Mas para quem nunca brincou com Magic Click, dá para dar choque nos outros, e é um choque legal, viu? E mais para frente, se descobriu que o efeito de ressonância dos cristais, né, principalmente no quartzo, que é um elemento muito estável, se descobriu o efeito da ressonância. O que é ressonância? Né? É um efeito de são constante. Ele entra em ressonância, por exemplo, com frequências de rádio, e você consegue hoje, por exemplo, a sintonia perfeita de um rádio, né? Antigamente tinha que girar o botão, na televisão também você tinha que ficar girando o botão para ajustar a frequência saía, o canal chiava, a música chiava, e você tinha que ficar ajustando no rádio. E se descobriu o efeito de ressonância com o cristal, e hoje você não precisa mais fazer isso, porque tem um cristal lá dentro que gera uma frequência constante que entra em sintonia e você tem uma melhora na recepção. Existem também os cristais osciladores, que oscilam em frequências bem específicas.
Então, por exemplo, já ouviram falar, você pega um relógio, por exemplo, hoje nem tanto, mas antigamente se falava muito, um relógio a relógio quartz, porque não eram mais relógios mecânicos, né? Eram relógios movidos a pilha, né? Bateria, e lá dentro tinha um cristal oscilador, um cristal que oscilava numa frequência tão constante, e aí se obtém, através de uma divisão eletrônica, esses pulsos do cristal, né, essa frequência, para chegar na marca de 1 segundo, bem preciso. Então, esses relógios de quartzo se tornaram muito populares, porque são bem mais baratos e tão precisos quanto os relógios mecânicos. Então, a popularização dos relógios aí se deve justamente à descoberta dos cristais de quartzo como osciladores. E o outro cristal também que é muito famoso, utilizado na recepção de rádio, é o cristal de galena, né, que sintoniza, talvez muitos aí da antigamente, tá, as crianças novas não, mas eu, por exemplo, já fiz rádio galena. O pessoal fala no rádio galena, se usa um cristal de galena para poder obter uma sintonia para o rádio, principalmente das rádios AM aí, que ninguém ouve mais, né? Os rádios AM. Então, isso é para mostrar, né, que a indústria, ou seja, a ciência, ela utiliza dos efeitos dos cristais, principalmente na questão vibratória, na questão de oscilação. Então, quando a gente fala que um cristal vibra numa determinada frequência, num determinado sentimento, numa determinada onda, isso não é de graça, isso não é místico, isso não é uma invenção, não é esoterismo, não é balela, não é religião, não é crendice, nada disso. Você vê que a própria ciência, através de aplicações comuns do nosso dia a dia, faz uso dessa questão de ressonância, de vibração, de frequência dos cristais, e cada um tem uma característica bem específica. Vamos lá para as minhas anotações de novo. Nem preciso falar que, por conta da perseguição da Idade Média, o ser humano chegou a se adiantar muito na questão da utilização dos cristais, né? Muito na utilização dos cristais. Mas a Idade Média, com a Inquisição, acabou sucumbindo com isso, porque tudo era bruxaria, né? Se queimou pessoas por conta dessas práticas. Até mencionei isso no workshop né, das ervas, que até o conhecimento também do uso das ervas se perdeu, porque tudo era taxado como bruxaria, e muitas pessoas foram levadas à fogueira da morte. E esse conhecimento praticamente foi perdido ao longo a partir da Idade Média, e foi recuperado aí, vamos dizer, a partir de talvez 100 anos atrás, até por conta da indústria, né, da ciência, como eu disse antes, investigando. E aí foi evoluindo a coisa e muitos começaram a retomar esse conhecimento novamente. E voltando até às origens, né? Procurando conhecimento no xamanismo, nas tribos indígenas, né? que usam isso até hoje. E a gente conseguiu resgatar um pouco. Eu acho que está longe ainda de resgatar aquilo que se podia não ter se perdido, né, ao longo da Idade Média, mas já se resgatou muito ao longo do tempo, e isso é ótimo para o nosso benefício, né? Vamos falar, hein? Deixa eu tomar minha aguinha. No meu famoso copinho de cristal de Poços de Caldas. Vamos falar um pouquinho das estruturas dos cristais, né? É importante que vocês saibam que apesar dos minerais, de uma maneira geral, principalmente os cristais, né? Que quando a gente fala em mineral, existe um grupo dos metais também, que é o mais comum, né? Então a gente tem ferro, cobre, zinco, chumbo, cádmio, tem N metais, que são mercúrio, que são conhecidos na natureza em sua forma ouro, prata, bronze. Bronze é uma composição, aliás, de 2 metais, assim como o latão, que é uma composição de dois metais, mas isso faz parte da nossa vida, né? Nós encontramos metais, alumínio, entre outros, aí, manganês, magnésio, molibdênio,
na nossa vida diária. Então, os metais, podemos considerá-lo como uma das famílias dos minerais, né? Então, os metais são considerados um dos itens aí da família dos minerais. E aí a gente vem para a parte dos cristais, que também tem as suas famílias, né? E aí eu tenho os silicatos. Os silicatos, sua composição básica é dióxido de silício. Então, basicamente 2 átomos de oxigênio com 1 de silício. E 60%, talvez mais, 70% da crosta é constituída de silicatos. Então, assim, todas as pedras e cristais que a gente pegar na nossa frente, grande maioria é silicato, tá? Grande maioria é silicato. Se a gente vê o tanto de areia que existe, né, na Terra, a areia basicamente é um silicato, né? Porque é uma formação muito comum na superfície da Terra. Mas existem outros também. Eu peguei... O silicato, ele tem uma subcategoria, que é o feldspato. O feldspato, ele é um silicato, só que com um teor de silício um pouco menor. E que faz parte, vamos dizer assim, os dois... O grupo principal aí é o silicato, e depois vem o feldspato, que é derivado do silicato, obviamente. Compõe aí praticamente 70% daquilo que a gente vai encontrar como cristais na crosta terrestre. Mas existe também os óxidos, os átomos, os sulfuretos, que possuem base de enxofre, as rochas ígneas, que são as vulcânicas, e as calcárias, que são produzidas a partir de cálcio, o elemento é o cálcio. Isso vai ser importante para a gente falar mais para frente das pedras especificamente, para vocês entenderem quem é o quê. Vamos lá, deixa eu ver aqui. Próxima sequência, sim. Deixa eu dar uma olhada se tem alguma pergunta. Alguma pergunta aí, Adriana? Tá tranquilo? A Roseli adorou essa ametista. Eu gostei. Vamos lá, gente. Vamos animar isso aí. Quartzo rosa. Já falar sobre... Já eu falo do quartzo rosa. Tá na minha lista aqui. Estou passando aqui. Tranquilo. Acho que o frio tá desanimando o pessoal, né? Vamos lá, vamos esquentar. Pega um chazinho para dar uma esquentada. Aproveita que aprenderam sobre os chazinhos no último workshop para colocar em dia aí. Vamos lá. Dentre a classificação das pedras, agora a gente vai entrar no assunto propriamente dito que todo mundo gosta de falar. As pedras, de um modo geral, ou cristais, como queiram chamar, tá? Elas são classificadas de duas formas básicas, tá? A gente vai desmembrar isso em subcategorias, mas, na verdade, essas subcategorias sempre vai ir nessas mesmas duas divisões. Nós temos pedras projetivas e pedras receptivas. As pedras projetivas são aquelas, por exemplo, que geram energia elétrica, que são as piezoelétricas, aquela que eu falei do efeito Magic Click lá atrás. Ou chamadas pedras quentes, ou as pedras físicas, as pedras ativas. E existem as pedras receptivas, que é o contrário das projetivas. Então, as pedras receptivas são as pedras magnéticas, ou as pedras frias, ou as chamadas pedras espirituais, ou as pedras passivas. Basicamente, as pedras projetivas são as que emanam energia, e as pedras receptivas são as que recebem energia, para resumir. Bem simples assim. Existem várias subcategorias, mas se vocês forem analisar isso, no final das contas, elas sempre têm a parte projetiva e a parte receptiva. Algumas
elas podem ter as duas características. São poucas, a gente vai falar, eu vou dar alguns exemplos mais para frente, mas algumas têm algumas propriedades tanto projetivas quanto receptivas. Vamos falar um pouquinho das cores, tá? Muito se fala, tem livros gigantescos sobre pedras, cristais, é uma coisa de louco, catálogos e tudo mais, mas existe uma maneira bem simples de classificar as pedras de um modo geral pelas cores. Óbvio, não fui eu que inventei essa tabela, para quem quiser pesquisar mais, essa tabela de cores das pedras, que é um guia rápido, vamos dizer assim, instantâneo, se você saber para que uma pedra serve, não conhece, e não tem muito conhecimento, não sabe reconhecer nem qual é o nome, nem identificar um cristal, mas pela cor você pode ter uma ideia da propriedade dela. Essa tabela de cores, ela foi criada por Scott Cunningham, que é um americano já falecido, e ele foi um expoente, né, na pesquisa e nessa catalogia de cristais. E se vocês pegarem qualquer livro depois de Scott Cunningham, esse livro foi publicado, um livro famoso dele foi publicado no Brasil, em português, nunca mais foi reeditado, então só vai provavelmente encontrá-lo aí em sebo ou estante virtual. Na Amazon, eu sei que existe os livros dele em inglês, e são preços bem convidativos, inclusive, são livros baratos. Mas se você pegar qualquer autor de cristal que veio depois de Scott Cunningham, você vai ver que na bibliografia tem ele, porque todo mundo consulta o livro dele. É incrível. Ele foi, o trabalho dele nesse aspecto é realmente incrível. E vale a pena procurarem depois aí sobre Scott Cunningham. E aí ele fez uma tabela básica, vamos dizer assim, iniciante, né? Uma tabela nível básico a respeito das cores, para a gente entender mais ou menos a aplicação de cada uma das pedras. Para quem não conhece, não sabe o nome, não sabe identificar, uma pedra na rua, nossa, para que eu posso usar essa pedra? Pimba, usa a regra das cores do Scott, que funciona muito bem. A primeira cor que ele fala é a cor vermelha. Então, todas as pedras aí que têm tons avermelhados, tá? Elas podem ser consideradas como pedras projetivas, né? Então, as pedras projetivas, pedras que emanam energia, né? Então, as pedras vermelhas, elas têm uma ação muito forte com fogo, então, o sangue, né? Alguns nativos aí usavam as pedras de cor vermelha quando se imaginavam que alguém tinha algum problema com sangue, né? A pedra de cor vermelha está muito ligada com o chakra básico, né? Então, as pedras de cor vermelha não precisa ter uma pedra específica. Muitos livros falam, não, para o chakra básico tem que ser a pedra X ou a pedra Y. Não, besteira. Boa pedra vermelha é suficiente para equilibrar esse chakra ou a sua cor correspondente com qualquer outra. Se você quiser um conjunto de pedra de chakras, por exemplo, a gente pode falar disso um pouco mais para frente, mas a cor correspondente ela é fundamental. A pedra que vibra nessa energia do chakra é fundamental mais do que a característica dela. Então, essa pedra, né, os nativos também, principalmente no xamanismo, se usavam muito as pedras vermelhas como antídoto de veneno para cobra ou insetos ou qualquer coisa do tipo. São pedras utilizadas para disfunção sexual, de uma maneira geral, para questões de pressão baixa, má circulação e doenças, males aí relativos, né, dentro desse grupo, né? Aí vem para a cor laranja, que aí você vem subindo os chakras, tá? Eu estou falando as cores aqui, então a gente começou pelo básico, aí você vai para o esplênico e assim por diante, tá? A gente vai subindo dos chakras. Não vou estender muito nisso para a gente não tomar tempo, senão a gente vai...
Já vi que tem perguntas aí. Raul, já chego a falar do âmbar lá na Cristal Xamã, já eu falo. Sodalita com certeza está na minha lista. Iodolitas, sim, já chegou lá, tá bom? Não vou deixar passar nada disso não, mas tem uma categoria que eu vou falar sobre pedras específicas, aí eu falo à frente. Está aqui anotado, todas essas estão na minha lista. Mas vamos voltar lá para o laranja. Então, laranja, eu subo um chakra, certo? Laranja também é considerada uma pedra projetiva. Ela tem as aplicações muito relativas à da cor vermelha, obviamente o alaranjado, ele tem na sua composição de cor, né, de vibração, o tom vermelho com o amarelo, então é por isso que é laranja. Só que ela tem efeitos mais suaves, né, eu não posso fazer uma aplicação ou um tratamento para um mal específico se eu já tenho uma vibração alta com a pedra vermelha. Então eu utilizo uma laranja, porque ela é mais branda. E o laranja está muito ligado ao poder pessoal, à autoestima, à sorte, o sucesso. Então, as pedras de cor laranja tem muito a ver com isso. O próximo aí, subindo um chakra, o chakra do plexo solar, né, o chakra do umbigo, da barriga, a fonte do eu, né, como diziam os indianos. O amarelo também é considerado pedra projetiva, uma pedra que emana. E o amarelo, as pedras de cor amarela, estão muito ligadas à inteligência, chamada pedra do escritor, que dá boas ideias, né, boas intuições aí para a escrita, fluência, né, a de comunicação, de se expressar, e como eu disse, a fonte da consciência do eu, do ego. Então, as pedras de cor amarela são relacionadas a esse tipo de habilidade. Aí nós temos a pedra de cor verde. Nós já entramos, então, nas pedras receptivas, né? O verde já entra na classe que é o meio do espectro, né? O verde está no meio do espectro, mas já é considerado uma pedra receptiva, e é a pedra principal do chakra cardíaco. Muitos vão pensar que é o rosa, mas não. A pedra verde tem uma conexão muito forte com o chakra cardíaco. O rosa também, eu falo dele na próxima etapa, mas o verde é a principal cor do chakra cardíaco. E é uma cor que está relacionada com a natureza, com a fertilidade. Na antiguidade, quando as pessoas cultivavam, era comum colocar pedras de cor verde, né, circundando as plantas, porque se percebia que quando fazia isso, as plantas cresciam muito mais, germinavam mais e prosperavam muito mais. Então, relacionada à abundância, né, à fartura, mas também o verde já entra numa condição de equilíbrio. Então, pessoas que são muito ligadas à materialidade, que têm questões aí de desbalanceamento com o chakra básico, o verde é um bom equilibrador para isso. Né? Aliás, é justamente por conta do verde estar no meio do espectro luminoso de radiação, então ele é um ótimo equilibrador para isso. Aí um parênteses, né, sobre o rosa, todas as pedras de cor rosa, não só o quartzo rosa, que é muito comum no Brasil, mas todas as pedras roseadas, elas têm uma conexão, uma vibração amorosa grande. E é uma pedra que pode trazer paz e tranquilidade. Uma pedra, são pedras pedras receptivas também, né, são consideradas pedras receptivas, e que tem associada ao chakra cardíaco. Alguns preferem da pedra está relacionado ao coração, os males do coração, né, principalmente os males amorosos, aí, condições amorosas complicadas, mas no âmbito dos cristais, o verde é muito mais aplicado a essa condição, principalmente pela questão do equilíbrio.
E se a gente for ver, o chakra cardíaco é o que se encontra no meio do nosso corpo, né? Então, os hindus falam que os chakras inferiores estão mais ligados à materialidade, mais à terra, né? Mais às condições terrestres, e a partir dos chakras, a partir do coração, os que se encontram em maior conexão com a espiritualidade. Então, o verde ele fica nesse equilíbrio, e é por isso que as pedras dessas cores aí tem da pedra de cor verde, obviamente, tem essa conexão com o chakra cardíaco. Aí existem as pedras azuis, de um modo geral, tanto faz azul claro ou azul escuro, tá certo? As azul claras estão mais ligadas ao chakra aqui, né, o chakra da região da garganta, e as de cor índigo, as de azul escuro, estão ligadas a esse chakra. Então, as de cor azul, de uma maneira geral, estão relacionadas à tranquilidade e ao equilíbrio, tá certo? As pedras azuis aqui, de cor índigo, para esse chakra, são boas para elevar a conexão espiritual, do chá do terceiro olho, o chakra do terceiro olho, que tudo vê, dos egípcios, né? Aí nós temos as pedras de cor dourada, por exemplo, a pirita, que eu vou falar mais em detalhes na frente, que estão relacionadas, obviamente, à prosperidade e à conexão espiritual divina, não é só prosperidade, né? A gente pirita, o pessoal fala pedra da fortuna, pedra do ouro, pedra da prosperidade, pedra dos ciganos, mas as pedras douradas possibilitam a conexão espiritual superior, né, com nosso eu divino, chamamos assim. Então é importante. Existem as pedras de cor branca, as brancas, né? O branco em si, ele contém todas as cores do espectro, né? Ele é a composição das cores do espectro. As pedras de cor branca são pedras receptivas. E por elas atuarem em todos os espectros aí, a gente considera que elas são pedras coringa, né? As pedras brancas são as pedras que atuam, vamos dizer, na falta de uma pedra de uma cor específica, utilize uma pedra branca que você vai ter o benefício esperado. Então, as brancas são chamadas ou brancas ou transparentes. São as pedras coringa. Não é à toa que o cristal de quartzo transparente, as pontas de cristal, elas são bem populares aqui entre nós, justamente por conta dessa aplicação. E existem também as pedras negras, que também são receptivas, né? A pedra negra, a cor, né? Ela é a ausência de luz, na verdade. Então, por ela ela é isenta de uma vibração específica, ela é extremamente, ela tem um poder de absorção muito grande. Então, por isso as pedras negras, de uma maneira geral, são utilizadas para absorção de energia. Né? Por exemplo, a turmalina negra, que é utilizada como uma pedra de absorção de energias negativas, ou de limpeza, digamos assim. E aí existem as pedras que são multicoloridas. As pedras multicoloridas, aí são casos específicos, mas existem pedras de ações duplas, né? Já eu vou dar uns exemplos aí para vocês. Bom, vamos falar de pedras mesmo, vamos dar nomes aos bois aí. Tá fácil essa parte? Estou explicando bem? Tá tranquilo? O pessoal só quer saber as pedras mesmo. Introdutório, ninguém quer nem saber. Tá certo, vamos lá. Bora pro assunto, então, não vou perder tempo, vamos falar das pedras. Eu separei aqui uma seleção de pedras, e vou deixar claro para vocês de onde eu fiz essa escolha.
Se nós pegarmos aí uma enciclopédia de pedras ou de cristais na internet, são catalogados milhares, assim, infinitas, tá? São raras, outras não tão raras. Algumas são muito comuns, mas são comuns em outros países, onde são exploradas, né? Então não adianta eu pegar uma pedra, por exemplo, até a loja, como nós nos baseamos para colocar as pedras que nós vendemos nas lojas, na nossa loja. Nós trabalhamos com pedras essencialmente brasileiras, pedras que são extraídas no Brasil. Por quê? Porque são mais baratas, e aí eu consigo escolher pedras melhores, em qualidades melhores, né? E a preços bem mais baratos. Às vezes as pessoas chegam na loja e falam, eu quero uma água marinha. E aí eu penso, será que ela está disposta a pagar o quilo de uma água marinha que custa aproximadamente certo? Estou dizendo de água marinha bruta, aquela que não presta anel, brinco, porque essas são bem mais caras. Estou falando de água marinha convencional, ela que é refogo e eles vão picar mesmo. Tem exploração no Brasil? Tem, mas é uma pedra mais rara. Essa pedra custa em torno, hoje, da última vez que eu vi, não sei agora com o mercado, em função do aumento do, porque cristais minerais são commodities, tá? Então os preços em função da moeda internacional, porque tudo que é produzido no Brasil é exportado, principalmente cristais, é exportado para o mundo inteiro, então o dólar subiu, eles sobem o preço disso. O custo da água marinha custava mais de R$2.000 o quilo. Né? E a turquesa, se pede muita turquesa. Né? Fala, poxa, será que a pessoa está disposta a pagar uma turquesa para deixar no altarzinho dela? Dá R$100 numa pedrinha, muitas vezes, para deixar uma pedrinha pequena, para deixar lá no altarzinho dela, sendo que eu tenho uma sodalita que é produzida na Bahia, maravilhosa, lindíssima, estruturalmente perfeita. Né? Estou falando aí da sodalita, tive a pergunta da sodalita, então. Sodalita é perfeita, tem as mesmas aplicações aí da turquesa, da água marinha, você compra pedras maravilhosas por R$2, R$3. Né? Então, nós temos que aprender a dar valor a isso. Nem sempre o que é mais caro é melhor, principalmente na parte de cristais. Né? O que nós consideramos como melhor? Como é que como é que mineiros... A Adriana está falando do ônix, já eu falo do ônix. Eu tenho um capítulo dela aqui. O pessoal da jazida classifica as pedras que são extraídas de acordo com a transparência. Né? A transparência é um fator muito importante para alguns cristais, tá? Para alguns cristais, sim, para outros não são transparentes por natureza. O ônix mesmo, que a Adriana mencionou aqui, ele nunca vai ser transparente, mas o brilho dele é importante, a estrutura dele é importante, a densidade dele é importante, e se esse cristal é extraído, e se ele é bom para lapidação. Se ele não tiver determinados requisitos, são classificados, existe uma escala de classificação de, vamos dizer assim, de característica, e é essa classe que vai de super extra a Q5, essa é a classificação dos cristais, Q5 sendo a mais ruim e a super extra a melhor, é uma classificação mundial, mas que nós usamos aqui no Brasil também. Então eu tenho Q5, Q4, Q3, Q2, Q1, Q3, e aí vem extra, super extra, e tem a grau lapidação que a gente encontra em joalherias realmente, já o pós-lapidado, bruto dificilmente vai se encontrar. Então, o que acontece? Para eu comprar uma água marinha, preço pagável, eu vou ter que comprar uma água marinha Q5, ou seja, de péssima qualidade, para ser pagável. E eu posso comprar uma dalita de qualidade extra, muito mais barato. Então, as pedras que nós colocamos na loja para vender
nós levamos muito em consideração isso. É óbvio que eu tenho essa gama, nós possuímos lá na loja essa gama de espectro de aplicações, mas a gente foca muito na qualidade para que não se para que o preço seja vantajoso. Eu não falo isso para vender pedra, não estou dizendo isso para vocês para não desfocar. Eu quero deixar claro que é para vocês terem em mente, para quando forem escolherem as pedras, que não necessita escolher a pedra exatamente pelo nome que lhe foi sugerido. Tá? Isso, muita gente força a barra num determinado tipo de pedra que é produzida lá no Afeganistão, sabe? Vai pagar uma fortuna numa pedra dessa, sendo que você vai encontrar uma equivalente nacional produzida no Brasil numa qualidade melhor, mais barata, né? Porque não tem que vir para cá de avião, nada disso. Não passou por vários atravessadores. Então eu coloco isso para vocês, é uma pulga que eu coloco atrás da orelha de vocês, para que vocês pesquisem isso, antes de, né, ficarem presos a uma pedra específica por alguma questão. Procure saber um pouco mais da característica dela, porque com certeza existe uma pedra, talvez até melhor da que você teria, para uma aplicação muito melhor, mais abrangente e muito mais barata e talvez até bonita. Tá? Fechou? Fechamos o próximo aí. Vou falar para vocês um pouquinho da limpeza, né? A forma de limpar a pedra. Muita gente fala só lavar. Primeira coisa, sim. Primeira coisa importante é lavar. Só que tem pedras que você não pode lavar, porque senão ela desmancha. Ela absorve essa água. A pedra é uma esponja, tá certo? A pedra, acredite, ela absorve umidade, absorve mesmo. É comum no mercado de pedras as pedras estarem úmidas. Por quê? Porque eles vendem as pedras por quilo, e aí a pedra estando úmida, ela pesa mais. Sabe a história de injetar água no frango para ficar mais pesado? Eles fazem isso com pedras também, né? Pedras, elas umedecem, e aí retém a água, poder pesar mais. Isso é comum, né? É uma prática, é comum. Então, essa pedra absorve. Não acredita? Para quem tem pia de granito, por exemplo, principalmente o granito escuro, dá para perceber isso facilmente. Se você deixar a pia de granito com uma poça de água, se você for lá e secar a superfície do granito, você vai ver que fica uma mancha. Né? Aí você fala, por que está manchado o granito? Porque o granito ele absorveu, e dá para ver, mas é uma pedra, mas a estrutura dela, molecular, ela é tão aberta a ponto da água penetrar. Algumas mais água do que outras. Pedras, algumas absorvem mais que outras. Qual pedra não pode ser lavada? Selenita não pode ser lavada, tá certo? Selenita não pode ser lavada. Vou falar mais da selenita lá na frente. Mas selenita não se lava. Se você lavar, você vai perder a pedra, porque ela vai absorver tanta água e vai perder o poder populacional dela. Algumas pedras, principalmente as frágeis, né, as pedras de fosfato, né, que são classificadas aí como fosfato, elas não podem ser lavadas. Você vai simplesmente escová-la para tirar a poeira, para tirar a sujeira dela, mas você não pode lavar. As pedras de silicato, todas podem lavar. As de feldspato, todas, de óxido, podem ser lavadas, todas. Tá? Mas as mais comuns aí que eu posso falar para você, né, são as pedras, principalmente selenita, não se lava. Após uma lavagem, quero lavar com sal grosso, pode lavar com sal grosso. Mas isso, lavou com água, pode usar uma escovinha de dente ou um pincel, lava bem lavado para tirar a poeira dela, e você vai carregar a sua pedra. Falou aqui como a pedra da lua. Sim, já entra nesse esquema aí. Raul também perguntando. Sim, é isso aí. Então, primeiro passo, lavar a pedra. Se não for possível lavar, no caso da selenita, simplesmente a escove, tá certo? E aí o que você faz?
Você vai colocar essa pedra no sol. Coloca essa pedra no sol para tomar um banho de sol, literalmente por 1 hora, 2 horas, o tempo que for possível, certo? Deixa ela lá. Pedras, no caso aí, pedra da lua, que especificamente trabalham com a energia da lua, você vai deixar ela tomar um banho de sol. Por quê? Porque a energia solar ativa a parte vibracional dos cristais, certo? E qualquer energia negativa remanescente da inversa, tá certo? A própria expressão diz que sob a luz não existe sombra. Então, é exatamente isso, porque a gente usa a energia solar para carregar essas pedras. E não só para carregar, mas também para limpar qualquer tipo de residual de energia negativa, miasma. Você não sabe quem manipulou essa pedra antes de você, você não tem ideia. Então, um banho de sol é ótimo para fazer limpeza. E no caso da pedra da lua, por exemplo, que você faz depois de um banho de sol, coloca ela, olha, hoje, lua cheia, se as nuvens não estiverem tapando, é um ótimo dia para você colocar a sua pedra da lua na janela para tomar um belo banho de luz lunar para carregar a sua pedra. Pronto, simples assim. Outras formas de carregar? Sim, existe. Com o reiki, para os reikianos aí, podem carregar pedras, mas precisa lavar. É importante lavar e ela pode ser carregada com reiki. E aí você pode aplicar o reiki para uma aplicação específica na sua pedra. Ah, não tenho a pedra X, pedra branca, e carregue essa pedra branca multiuso na função específica que você deseja através do reiki. Isso também é possível. Existem outras formas, mas essas são as duas mais comuns. Falamos aí de limpeza. Essa é a parte, né? Essa parte bem bacana. O que mais eu tenho aqui? Estou lendo aqui as minhas anotações. Vamos lá. Mas eu vou retomar a parte da amazonita do quartzo verde, para que fique bem claro agora, sem gaguejar, sem falhar. Vou pegá-las aqui novamente, vou mostrar para vocês, tá? Quartzo verde aqui, amazonita aqui. São 2 tons de verde, não sei se a câmera vai conseguir mostrar para vocês, mas são 2 tons de verde bem distintos, né? Um mais clarinho, o outro mais escuro. Mas são pedras, ambas são de origem silicato, né? De dióxido de silício. São ricas em silício. E são pedras bem duras, né? De uma dureza muito boa. Quartzo, em geral, são pedras de bastante dureza, né? Não são frágeis. Podem ser lavadas à vontade, colocadas no sol, que não tem problema de descoloração, nada disso. E são pedras muito úteis, né? Como eu tentava falar no outro áudio, as pedras, essas duas especificamente, têm um papel muito importante de cura. Então, qualquer tipo de cura, principalmente curas de ordem emocional e sentimental, estão ligadas a essas duas pedras. Né? São ótimas aí para o sistema nervoso central, então doenças autoimunes, então são ótimas pedras para essas questões. E também são consideradas as pedras da abundância, né? Pedras da abundância, por isso que são consideradas pedras de Oxóssi ou pedras dos caboclos, né? Essas duas, justamente por essa questão. E é uma pedra, são pedras que são inspiradoras de alegria também, né? Porque, como diz o ditado, a alegria, para ela ser verdadeira, ela tem que partir do coração. Como eu disse lá no início, que as pedras de tom verde são ligadas ao chakra cardíaco, então estão muito ligadas a essa energia de amorosidade e de alegria. E também ajudam a atrair bons pensamentos. Então fica a dica aí. Próximas, vamos falar do citrino. Eu acho que na verdade eu parei no citrino. Não sei se ou eu desisti do citrino, né? A Adriana mencionando que tem as terapias com pedras quentes, é ótimo, sim.
é ótimo mesmo, extremamente relaxantes, principalmente com as pedras de Shiva, que são aquelas pedras arredondadas, que são pedras que normalmente vêm da Índia, né, são aquecidas e são colocadas no corpo aí, numa temperatura quente, óbvio, mas não fervendo, são ótimos, é uma ótima terapia. Vamos falar do citrino de cor amarela, né? Vou mostrar novamente aqui o citrino, não sei se ficou. Esse é um citrino que, assim como a ametista, o citrino ela tem estrutura física exatamente parecida com a ametista, tá? Só que o citrino, na sua formação geológica, ele ganha essa formação amarelada, tá? E a ametista ela ganha a formação, mas estruturalmente ambas são a mesma pedra praticamente, tá? Tanto em estrutura molecular quanto na característica física, elas têm propriedades, né, científicas, vamos falar assim, muito parecidas. Uma coisa que o pessoal faz de maneira... As ametistas, né, como a ametista, eu havia dito, o pessoal prefere elas as mais violetas, as mais fortes, né, é uma preferência, não quer dizer que as pedras, as ametistas mais brancas, vamos dizer assim, mais claras, têm propriedades físicas piores do que a mais escura. Isso é uma bobagem, tá? Porque estruturalmente ela estando íntegra é o que realmente vale. O que acontece é que, como não possui valor comercial, as ametistas esbranquiçadas muitas vezes vão ao forno, eles colocam a ametista esbranquiçada num forno, em altas temperaturas, acima de 1000 graus, porque aí ela ganha a coloração amarelada do citrino. E aí eles vendem essas pedras como citrino, mas na verdade é uma ametista que ganhou essa cor através de um processo físico. Ela vai ao forno para ser queimada, queimada não, ela vai ser quase fundida, porque eles elevam a temperatura dela acima de 1000 graus, 1500 graus provavelmente, para que ela ganhe essa coloração amarela, e aí vendem ela como citrino. E só com testes aí muito apurados, com um equipamento que chama um espectrômetro, né, para poder descobrir se realmente é um citrino ou uma ametista. Não há como descobrir isso facilmente, mas quando eu adquiro essas pedras, eu suspeito muito do preço, porque citrino muito barato, né, citrino muito vistoso e muito barato, normalmente é indício de que é uma ametista que foi submetida a esse processo. Mal não há fazer, porque não é uma pedra falsa, né? Você pode ter comprado uma pedra para o destino do citrino e, na verdade, você tem uma ametista que tem um poder maravilhoso, mas que, na verdade, você levou gato por lebre. Então, isso é importante ter muito cuidado na aquisição de um citrino. O citrino, na cor amarela, ele está muito ligado à força de vontade, extremamente ligado à motivação, ao poder mental, sucesso material, prosperidade. Prosperidade no que se refere a boas ideias, né? E isso é importante, que é uma pedra ligada ao plexo solar, que é, como eu disse lá atrás, ligada à formação do ego do ser humano, né? Principalmente controle emocional, exercício de paciência, que a paciência nada mais é do que aquietar o nosso ego, né? Por isso que é uma pedra ligada a essas questões. Uma pedra próxima da lista aí, que é muito interessante, é o jaspe vermelho. Deixa eu pegar uma aqui. Deixa eu pegar, a Adriana vai me passar aqui um jaspe vermelho. Ó, um jaspe vermelho, tem um pedaço grande dele aqui. Muitos o chamam de quartzo vermelho, tá? Mas a categoria, o nome correto, é muito comum chamar de quartzo vermelho, mas na verdade é um jaspe vermelho, né? Tá aqui, ó, um jaspe vermelho. E, como eu disse lá no começo, ele promove o contentamento, porque ele está ligado ao
ao chakra básico. Ele também promove a compaixão, o conforto. Acredite ou não, pessoas que têm desequilíbrio do chakra básico, elas tendem a ser muito inquietas, muito descontentes, muito desejosas de tudo, né? Principalmente do materialismo e tal. Então, é uma pedra que é uma pedra chamada quente, uma pedra projetiva, né? Que emana para justamente equilibrar essas questões. Uma outra família de pedras que é muito interessante, e eu separei, e é talvez a pedra, depois do quartzo, obviamente, mais popular aqui no Brasil. Popular que eu digo é porque tem em abundância, são as opalas. E as opalas, elas têm de diversas cores, de diversas... opala, eu diria que é uma pedra maravilhosa, porque além de elas serem relativamente baratas, eu consigo as pedras nas cores que eu quero. E ela tem uma característica de difração de luz muito grande. Infelizmente, não vai ser fácil mostrar para vocês através da câmera, né? A câmera não tem uma resolução muito boa para poder ver esse efeito. Mas toda vez que você pegar uma pedra que você percebe que existe uma difração de luz, que você, olhando para ela, é difícil até de distinguir a cor que ela se apresenta em diversos tons, não camadas, tá? Mas a pedra você percebe que ela tem uma cor uniforme, mas a reflexão de luz parece que ela brilha em tons diferentes. Certamente essa pedra é uma opala. E aí eu separei alguns exemplares aí. Eu tenho, né, a opala verde, que na câmera para vocês vai aparecer muito com aqui eu acho que começa a refletir, vocês começam a ver os tons de reflexão. Ela é uma opala verde aqui. É ótima essa pedra, né? Eu falei da característica da cor verde. Eu tenho a opala cinza, acinzentada, que ela entra na característica das pedras brancas, é ótima. Eu tenho opala no tom mais arroseado ou no tom violeta. A câmera está me mostrando mais azulado, mas é um tom mais violeta, tá? E existe a opala, que é uma das mais conhecidas aqui, que é essa aqui dá para ver efetivamente esse efeito translúcido dela, né? Essa aqui é a chamada Pedra da Lua. Ó, se vê que eu estou rodando aqui, vocês começam a ver que no ponto dela é mais arroseado, se eu vir um pouquinho, parece até um efeito tridimensional, né? Essa é uma opala, mas é conhecida, essa especificamente, é conhecida como Pedra da Lua. Aí o pessoal vai dizer assim, mas essa é a Pedra da Lua falsa, como eu já ouvi. Essa não é a Pedra da Lua verdadeira. Não. A verdade é o seguinte, existe no exterior, né, principalmente nos Estados Unidos, o que a gente chama de Pedra da Lua mesmo, ou Moonstone, como os americanos chamam, é uma característica do quartzo. Visualmente não é uma pedra bonita, parece uma rebarba de mármore, né, não é uma pedra bonita, é uma pedra cara, né, uma pedra da Lua verdadeira, é uma pedra cara, porque ela vem dos Estados Unidos, chamada Moonstone, né, do inglês aí, Pedra da Lua. É uma pedra cara e muito feia. E aqui no Brasil, as pessoas, quando olham o preço de uma Pedra da Lua verdadeira, vai dizer assim, eu não vou pagar tudo isso numa pedra tão feia como essa. E a pedra que chama de Pedra da Lua verdadeira porque o americano assim o diz, né? Que a minha é melhor que a sua, assim como a história da invenção do avião, que os americanos dizem que foi os irmãos Wright, e nós dissemos que foi Santos Dumont, eles também dizem que a Pedra da Lua deles é que é a verdadeira. Mas, na verdade, a nossa opala, né, porque ela é muito comum, ela não tem um valor comercial, porque ela é explorada em abundância aqui no Brasil, então ela tem um preço relativamente barato. Então é óbvio que o americano vai dar mais valor para dele, porque a dele é mais cara, porque é mais rara. Mas a nossa opala é muito mais bonita e ela possui os mesmos efeitos, aí, as mesmas propriedades, e até são melhores do que a Pedra da Lua americana. Né? Tanto é que é muito comum encontrarmos joias aí feitas de opala, Pedra da Lua,
que têm essa característica e são extremamente bonitas. E se eu fizesse os mesmos adornos, né, pingentes, pêndulos, brincos, com certeza de Pedra da Lua original não teriam a mesma beleza do que as da Pedra da Lua feitas em Opala. Então fica a dica aí. Para quem fala, eu quero a legítima, você quer a legítima porque o americano diz que é legítima, né? Porque ele diz, a minha é melhor do que a tua. Porque os americanos são assim com tudo, né? Mas fica a dica, não caia nessa. A próxima que eu tenho na minha lista é a obsidiana. Tá aqui, obsidiana é uma pedra negra, extremamente negra. Todas as pedras que eu mostrei para vocês agora, elas são silicatos, né? São silicatos. E a obsidiana, especificamente, ela já foge dessa categoria. Ela é uma pedra ígnea, que eu chamo ígnea porque ela tem origem vulcânica. Os peruanos, no Peru é uma região muito vulcânica, né? Vocês sabem disso, que tem formações vulcânicas já de muitos anos, geologicamente falando, é uma região que tem falhas vulcânicas, então a exploração de obsidiana no Peru é muito forte, mas ela é encontrada muito no Brasil também. Nós já tivemos atividades vulcânicas no Brasil, mas há milhões de anos atrás. Mas no Peru, ela é explorada e os nativos usavam a obsidiana para a criação de espelhos. Eles poliam a obsidiana, lascavam ela como um vidro, né? Alguns chamam de vidro negro, e eles poliam as obsidianas para transformar em espelho. Tanto é que alguns chamam de espelho no Peru, na língua, né, dos incas, chamadas de espelho negro. E é uma rocha ígnea. E ela é excelente para depuração de energia negativa. Ela é uma pedra receptiva, extremamente eficaz na depuração de energias negativas. Assim como o ônix. Eu lembro que a Adriana me perguntou lá no início a respeito do ônix. O ônix, ele é explorado no Brasil, mas ele é mais raro. Você consegue encontrá-lo aí num preço razoável, mas ainda no Brasil o ônix é uma pedra cara. Muita gente vende ônix, mas na verdade é obsidiana. Então não há como descobrir isso para um leigo sem equipamento, sem controle, não dá para descobrir, porque a obsidiana rolada principalmente, né, se diferencia muito pouco do ônix. Então, assim, só quem conhece muito geologicamente vai diferenciar o ônix da obsidiana. Não tem como, tá? A olho nu, nem com um microscópio, teria que se usar aí um difratômetro ou um espectrômetro para poder diferenciar o ônix. Até a densidade e o peso molecular são muito próximos. Então, é comum o pessoal vender ônix, mas na verdade, vender com o nome ônix, na verdade é uma obsidiana, e muita gente compra gato por lebre, paga mais caro, e na verdade está levando uma pela outra. Na propriedade, as duas têm a mesma característica, né? O ônix também é excelente, assim como a obsidiana, para a depuração de energias negativas, para a absorção de energias negativas. No Brasil, ainda é pouco conhecida a obsidiana, né? Muitos ainda não conhecem, mas é uma excelente pedra. É melhor do que a turmalina, que aliás a turmalina... Vivian, a hematita é a próxima da lista, já chego nela. Aqui eu trouxe um exemplar de turmalina para vocês, olha, essa é bem vistosa, muito vistosa a turmalina. Turmalina negra, né? Turmalina negra. Ela é muito frágil. Aqui, enquanto eu pegava ela aqui, só de passar ela na minha mão, ela já solta os pedacinhos. Ela é frágil, porque ela é composta em camadas, então ela é extremamente frágil. Eu posso lavá-la? Sim, posso lavá-la, não há problema nenhum, mas ela quebra muito fácil. E assim como a obsidiana, a turmalina negra é excelente para a depuração de energias negativas. O pessoal usa como pedra de proteção, né? É muito comum.
usar como pedra de proteção. Alguns compram para colocá-la sob o umbigo, né, sobre o plexo solar, para justamente proteger aí de emanações de energias negativas. É uma pedra de recepção, ela absorve muitas energias negativas. E para quem usa a turmalina constantemente, assim, para essa questão, ela tem que ser lavada e tem que ser posta no sol com frequência, mais do que as outras, porque tanto a obsidiana quanto a turmalina. O bom da obsidiana é que ela não é frágil, e ela, a turmalina rolada não tem um aspecto muito bom, ela não é lisa o suficiente e ela é muito quebradiça. Então a obsidiana nesse aspecto é muito melhor, porque ela é extremamente dura, para usar no corpo ela é boa. Alguns a utilizam debaixo do travesseiro para controlar pesadelos, porque absorve aí energias negativas. Então são ótimas aí, né? Essas, a turmalina e a obsidiana. A turmalina especificamente aqui no Brasil, a gente existem outros tipos de turmalina, a não ser o pessoal procura muito turmalina negra, mas existem outras cores de turmalina. Existe a turmalina verde, a chamada turmalina Paraíba, que é famosíssima fora do Brasil. O contrabando de turmalina Paraíba para fora do Brasil é violento, porque é muito apreciada em outros países para fabricação de joias, e nós não vemos isso no mercado local, é muito difícil, e é extremamente caro a turmalina verde, ou turmalina Paraíba. Existe ainda a turmalina vermelha, também conhecida como turmalina rubi, e que também não é muito comum no Brasil, mas estruturalmente a mesma, só que em vez de adquirir essa coloração negra, que é a mais comum que a gente vê, elas adquirem outras cores aí, né, a gente tem a cor negra, a verde e a rubi, ou vermelha. Aí eu estou vendo aqui que o Raul faz uma questão. É verdade que o ônix é uma pedra que, se for de colar anel, é melhor usar só em caso de lugares energeticamente nocivos, como cemitérios, velórios. Na verdade, não é só. Você pode sim usar o ônix, pode usar a turmalina ou obsidiana para essas questões da qual você coloca, para absorção de energias negativas. Muita gente usa no trabalho isso, coloca num cantinho lá da mesa no trabalho, como proteção para absorção de energias, mas não necessariamente você precisa usá-la só nessas ocasiões. Pode deixar ela na sua mesa no trabalho. É óbvio que cada caso é um caso. Tem a turmalina, a obsidiana e o ônix, eles absorvem muita energia negativa, mas necessariamente ele também pode absorver aquilo que não era para absorver. Ele não é seletivo, né? O mineral ele não tem inteligência, ele vai absorver, né, aquilo que ele vibra, e muitas vezes ele está absorvendo aquilo que não era para absorver, aquilo que pode muitas vezes te ajudar, ele pode absorver. Algumas pessoas são mais suscetíveis a isso que a outra. Né? Então, mas se você está em ambientes, se você sofre com esse tipo de ambiente, é óbvio que você vai ter que andar com isso constantemente. Mas não adianta só andar, lembra que eu disse, você tem que energizar essa pedra para que ela limpe, porque uma vez que ela absorva esse tipo de energia, que ela tem uma capacidade de absorção, ela vai acumular isso na pedra. Então você vai ter que lavá-la e limpá-la com a energia do sol, ou outro meio, como eu já disse, né, o reiki, para que ela cumpra sempre a sua função. Mas não necessariamente ela tem uma contraindicação. Se eu usar sempre uma turmalina comigo, eu vou passar mal, eu vou ter algum problema. Eu mesmo uso aqui, eu tenho uma obsidiana aqui, sempre tenho comigo aqui uma obsidiana. Então, para mim, não tem grandes problemas. Vamos falar da hematita, aproveitando a pergunta da Vivian. O pessoal da hematita, lá, né, no primeiro, eu tive que abrir outra por causa do problema, mas o pessoal já tinha falado da hematita e da magnetita. São pedras, tá aqui, ó, eu tenho uma magnetita aqui, tá?
É uma pedra prateada, né? Uma cor chumbo aí, prateado bem bonito. Né? Eu acho que eu estou rodando aqui na minha mão para justamente vocês avaliarem o brilho dela. É uma pedra, é uma pedra rica em ferro, né? E a gente também falou de silicato. A hematita e a magnetita são óxidos de ferro. Óxido de ferro, para quem não sabe, é ferrugem. Sim, só que é compactado, tá? Não é um ferrugem comum. Ele é tão compactado, que ele se transforma nesse cristal, nessa estrutura. Eles são projetivos, porque eles têm um projetivo e eles têm um papel duplo, né? Porque eles são pedras magnéticas, tanto a hematita quanto a magnetita. A magnetita é bem mais barata do que a hematita. A hematita é uma pedra cara, né? É uma pedra bem cara, e é extremamente frágil, ela é muito frágil, e normalmente ela esmigalha muito fácil, muito quebradiça, e o pessoal acaba preferindo a magnetita porque ela estruturalmente e quimicamente ela é igual, ela vibra na mesma aplicação, e ela é mais dura, ela é mais sólida, e entre nós ela é muito mais bonita, né? Então é uma pedra que, para quem quer essa aplicação, e aí por ela ser magnética, ela tem a capacidade de atrair bons fluidos. Ao contrário da turmalina, da obsidiana e do ônix, a hematita ela tem a capacidade de atrair boas energias. Então, é comum alguém utilizar turmalina, obsidiana ou ônix no bolso esquerdo e hematita ou magnetita ou até pirita no bolso direito, porque de um você manda embora e o outro você recebe. Então é bem comum isso. Próxima da lista, vamos falar da selenita. A selenita é uma outra pedra. A gente falou de silicatos, mas a selenita é um feldspato. A Adriana perguntando selenita. A Adriana me fez uma pergunta aqui agora. Né? A selenita é a mesma da sodalita? Não. Não. A selenita é bem diferente da sodalita. A selenita ela tem uma característica muito interessante. Ela é um feldspato, é uma pedra frágil, ela não pode ser lavada, né, porque ela absorve muita energia, muita umidade, e aí ela vai perder essa propriedade energética dela. Então ela pode tomar sol, pode, mas não pode ser lavada. Então normalmente você dá uma escovada nela com uma escovinha de dente seca, com um pincel, e ela é muito sensível, ela é muito quebradiça. Né? Eu até esqueci de trazer uma para mostrar para vocês, foi a única que eu esqueci. E ela tem duas colorações, a branca, meio transparente, e também a alaranjada. A selenita, ela absorve facilmente a energia do sol, e ela pode ser usada para energizar os outros cristais. Então, por exemplo, se você carrega uma turmalina diariamente com você, uma obsidiana, por conta de proteção, você chega no final do dia, você pode colocar ao lado da selenita, que ela vai transmutar isso para você. E aí você só coloca a selenita no sol, em vez de ficar tendo que lavar a sua pedra. Então a selenita ela é ótima para energizar as outras pedras, né? É uma pedra excelente para isso. E alguns até fazem pingentes, também andam com selenita junto, porque ela é ótima para isso, para ela te dar um gás energeticamente. Ela é muito boa para isso. A próxima aqui, o quartzo rosa, que é considerada a pedra do amor, eu falei dela antes lá, né? Dispensa muitas informações, mas por questões amorosas aí, o quartzo rosa é a pedra mais indicada.
A pedra que eu disse lá no começo também, sodalita, olha aqui, eu trouxe um exemplar de sodalita para vocês. Esse é um exemplar de sodalita rolado, uma pedra rolada, e esse aqui é qualidade extra, tá? É uma pedra desse tamanho aqui, que provavelmente sairia R$3, é a qualidade muito boa, e muita gente procura por lápis lazuli, que é uma pedra que vem do Oriente Médio, caríssima, e está aqui uma pedra que com R$2, R$3 você resolve as mesmas aplicações. É uma pedra ótima para harmonização, para tranquilidade, para paz, para dores de cabeça, para equilíbrio, né? Para tranquilizar ações, para redução de ansiedade, é uma ótima pedra para isso. Então, também conhecida como pedra de baiano, né? Ótima. Né? Pedra de Iemanjá, muito ligada a essa questão. Não é à toa que as nossas sodalitas aqui vêm da Bahia, né? Vêm de jazidas que são extraídas lá na Bahia. Outra pedra bacana que o pessoal adora muito é a pirita. Deixa a Adriana pegar a minha pirita. Ela não quer aparecer, olha o pijaminha dela lá, tá de pijaminha. Olha só, trouxe aqui uma pirita grande para vocês verem, ó. Veja que ela tem uma formação cúbica, né? Essa aqui dá para ver bem a formação cúbica dela, né? Os quartzos normalmente têm formação trapezoidal e a pirita ela tem essa formação cúbica bonita. Essa é a pedra da riqueza, a pedra da fortuna, a pedra dos ciganos, né? Mas emocionalmente é uma pedra para redução do medo, né? As pessoas que sofrem com pânico, com síndrome do pânico, né? Então é uma ótima pedra para isso, para melhorar a coragem. E por que pedra da prosperidade? Porque para ser próspero você tem que ser corajoso, né? Você tem que arriscar bastante. Então é por isso que ela tem essa contraponto que é a riqueza, que é a redução de medo, de pânico. E auxilia muito, né? A desenvolver talento, a estimular fluxo de ideias concretas, objetivas, a literalmente manifestar a sua ação, aquilo que está reprimido só no campo da ideia, do sonho, a pirita ela tende a mover esse emocional para o campo da ação. E ela também tem uma característica interessante, que ela é a pirita ela está na família dos sulfuretos, né? Ela é, voltando aí, a transmissão não está nos ajudando hoje e por conta, não deu fluência, não deu, realmente não nos ajudou hoje. Então, o que eu quero fazer, quero propor para vocês, na próxima semana, a gente faz novamente, na próxima sexta-feira, uma nova live dessa, para tentar dar uma fluência e retomar os assuntos das pedras aí, e vocês podem trazer questões aí para a gente ser mais dinâmico, mais objetivo na questão dos cristais, porque hoje, infelizmente, deixou a desejar a conexão aqui para nós. É difícil acontecer isso, nas lives que a gente tem feito aí, funcionou muito bem, mas hoje, infelizmente, a internet deu uma... Eu acho que é muita gente fazendo live ao mesmo tempo e fica drenando a capacidade da banda. Mas vamos lá. Tá horrível, né, Raul? Tá triste demais. Mas sexta-feira, com certeza, a gente faz outra. E aí, baseado no que a gente falou hoje, vocês já vão ter questões aí para anotar. Podem anotar as perguntas mais escabrosas aí. E a gente vai tentar fazer uma live bem objetiva do uso das pedras aí. A gente fala de características de pedras específicas, as que não são tão comuns, que não são tão procuradas, mas que têm uma facilidade muito grande de se encontrar. Para a gente concluir aí, se alguém tiver alguma pergunta, manda bala, eu prometo responder. Tem famílias aí que eu queria ter falado. Vamos lá, vamos falar. Se o pessoal está live, o vídeo também fica aí ao vivo.
né? Existem os minerais de origem orgânica, né? A gente chama os orgânicos. Alguém perguntou do âmbar, né? O âmbar é uma resina de árvore que foi petrificada, né? Então são resinas normalmente de pinheiros pré-históricos, pinheiros gigantescos, né? Que habitavam a superfície da Terra aí. Isso na época dos dinossauros, né? Que a vegetação era muito diferente do que é hoje. Porque, para vocês terem ideia, por que os dinossauros eram grandes, né? Porque eles tinham muito alimento disponível, né? Principalmente vegetação, e para aqueles que eram carnívoros, tinham outros dinossauros que eram enormes para serem comidos. Então a vegetação era muito maior do que é hoje. Para vocês terem ideia, se nós temos petróleo hoje, que na verdade é esse resíduo fóssil, né? O petróleo é um resíduo fóssil, né? Que é produzido pela decomposição dessa matéria orgânica, dessas árvores milenares aí, né, de milhões de anos atrás, que foram depositadas sob pressão e que produzem o petróleo. Mas a resina de algumas árvores, elas foram petrificadas ao longo do tempo. E é o âmbar, de coloração amarela. E eles têm propriedade, o âmbar, né, é ótimo para fazer joias, né, pingentes, porque ele é maleável. Ele é bem dúctil, né? Ele consegue ser maleável facilmente e consegue ser trabalhado. E para a produção de joias, brincos, pingentes, excelentes, né? São muito bons. E as propriedades do âmbar aí muito similares ao do citrino, para vocês terem uma ideia. É um material muito bom. Outra característica, né, de minerais orgânicos, né, de origem orgânica, na verdade, né, tem o azevite, que só o pessoal da antiga mesmo, é que vai saber o que é um azevite, mas vale a pena pesquisar. O azevite, ele é um resíduo de prensado, né, fossilizado, vamos dizer assim, de conchas, resto de conchas, de corais, que são compactados aí por conta de deposição de estrutura de camadas, e eles ficam compactados. E o azevite é melhor que turmalina, melhor que ônix, melhor do que obsidiana para proteção, né? É um material extremamente duro, porque se conchas, por exemplo, é um material duro, né, resíduo de calcário, prensado, né, sob pressão, fossilizado, digamos assim, é um material ótimo, ótimo. E existem as conchas também, né, que é um mineral à base de cálcio, que o pessoal usa muito para decoração, mas são excelentes protetores, né, as conchas são ótimos protetores aí, são ligadas aí, claro, à mãe Iemanjá, ligadas ao mar, né, o mar salgado principalmente, e são ótimas para proteção, para equilíbrio, para depuração de energias negativas, né, as conchas são ótimas aí. Vale a pena colocar aí nessa lista também o sal, né, que a gente usa sal grosso. Se vocês estão vendo aqui, ó, atrás de mim, ó, esse aqui, ó, grandão aqui, ó, isso aqui é uma pedra de sal enorme que a gente deixa aqui, ó. A Adriana tá pondo a mãozinha no pijaminha dela ali, ó. E olha lá, o Raul, já falei do âmbar, hein, Raul? Tá vendo? Falei do âmbar. Roseli, sim, vamos falar desse mesmo tema aí na próxima sexta-feira, como eu disse, vale a pena. E vamos deixar aberto, vamos deixar vocês explodirem as mensagens aqui, porque realmente hoje pipocou a internet total e não deu para a gente falar. A única coisa que eu vou deixar para vocês, para finalizar, são as chamadas pedras falsas, tá? O que são pedras falsas? Existe no mercado, mas eu chamo de pedra falsa porque na verdade não são pedras, né?
são imitações de pedras, que são as resinadas. Tem umas pedras que o pessoal chama de pedra do sol, pedra estrela, tem que você vê que são pedras que elas têm um brilho muito forte, né? Elas têm um brilho, mas na verdade elas são pedras resinadas. Elas são boas para algumas características, apesar de não serem pedras, elas são ótimas. Por exemplo, a pedra do sol é rica em cobre, né? É rica em cobre e o cobre tem as suas propriedades magnéticas de atração. A pedra estrela também, elas têm propriedades, apesar de não serem pedras de fato, mas elas trabalham como os organites, que eu posso explorar esse assunto dos organites, que o pessoal com certeza adora, para a gente falar na próxima sexta-feira. Então eu vou deixar para a próxima sexta a gente fazer uma live mais sobre aplicações específicas dos cristais. A gente vai falar especificamente, se vocês tiverem uma lista aí, quiserem compartilhar, eu já trago material pronto, redondo para vocês, já adianta. Vivian, olho de tigre, ó. Vou falar na próxima, prometo, porque se eu começar a falar, aqui ó, o olho de tigre, aqui ó, na minha mão, ó, já tinha deixado ele aqui, mas a internet pipocou. A gente vai falar disso na próxima sexta, eu prometo para vocês. Eu deixo as pedras todas aqui, deixo o estúdio montado para a próxima sexta-feira, e aí a gente vai falar das pedras. Eu vou trazer para vocês alguns rituais maravilhosos para vocês fazerem. Vou ensinar a fazer elixir, sim, um elixir para você tomar, para você não ter que andar com as pedras, você pode fazer um elixir para tomar ao longo do dia. Vou ensinar como produzir essas coisas, vou ensinar essas coisas bacanas e uma série de outros rituais aí para vocês fazerem, que funciona bem. A gente pode falar de radiestesia, né, que tem muito a ver com isso. O Raul, falando da vassoura de bruxa, sim, cianita negra, vassoura de bruxa, cianita negra. A gente pode falar dela também. Eu tenho dela aqui em casa, vassoura de bruxa, mostro para vocês. Mas a vassoura de bruxa é conhecida como cianita negra. Tem a azul, tem a... E aí a gente pode explorar um pouco mais, e literalmente para esse lado mais esotérico da coisa. A gente falou um pouco de história, a primeira parte funcionou muito bem, a internet deu certo, a coisa toda de história, mas agora a internet pipocou. Eu tenho medo de continuar essa brincadeira. Já estouramos o tempo por conta dos problemas técnicos e para quem me conhece sabe que eu detesto fazer coisa meia boca, detesto fazer as coisas pela metade, então a gente deixa isso para a próxima semana, tá certo? Agradeço demais a presença de vocês, a paciência de todos aí, porque se a minha paciência que sofreu a de vocês mais ainda, eu acho que se não fosse o frio, se não fosse a quarentena, vocês não estariam comigo aqui, então agradeço demais a presença de vocês. A Adriana também está aqui, agradecendo. E tomara que sexta-feira o clima esteja um pouquinho melhor, mais animado, mais quente, senão eu trago um monte de pedra vermelha aqui para colocar do meu lado, para essa transmissão esquentar. Acho que faltou jaspe vermelho aqui à vontade para poder esquentar a brincadeira. Mas a gente continua na sexta, eu prometo que a gente volta. E na outra sexta, já deixo aqui o gancho, na outra sexta a gente vai falar de velas, que esse já estava programado para daqui 15 dias. Quero fazer um workshop de velas, assim, o pessoal pediu muito. Já estive juntando material, tá tudo ótimo. Pena que a internet hoje pipocou, porque senão a gente tinha concluído o assunto tranquilamente, tinha respondido todas as perguntas. Mas está tudo anotado aqui de vocês todos, tá? Muito obrigado mesmo. Fiquem com Deus, ótimo fim de semana, se cuidem, tá? Respeitem aí a quarentena no máximo que puderem. Quero todos vocês com muita saúde, com muita paz e muita tranquilidade para continuar a prestigiar aqui, tá certo? Fiquem com Deus. Beijo para vocês. Adriana, manda beijo para eles. Beijo, gente. Obrigada. Obrigado, viu, gente? Até sexta que vem. Tchau, tchau.